que nós incluímos, né, dentro da política? Isso podem ser seções dentro da política, tá? A primeira coisa aqui, né, se puder, né, colocar os conceitos sobre aquele tema, né? Então estou escrevendo aqui sobre qualidade de dados, política de qualidade de dados. Beleza, o que é qualidade de dados? Quais são as suas dimensões, tá? E aí a gente vem de cara, não é, com a questão do deve, né? O que deve ser feito, cumprido, respeitado, né? Então a gente coloca essas diretrizes e regras sobre o tema da política. E isso aqui, gente, deve ser, tá, o conteúdo principal da política. Que aí, quando vocês terminarem a política, vocês façam um cheque, não é? E aí a primeira coisa que vocês têm que ver, uma das coisas, perdão, que vocês têm que ver é o seguinte: eu estou falando das minhas diretrizes, regras, ou estou falando mais de conceito, ou quem é responsável por fazer alguma coisa e essa coisa nem está aqui, né? Então, cuidado com isso, tá? O corpo ali, a parte principal, tá, de uma política é são, desculpa, né, as diretrizes, tá? Não esqueçam disso, tá? E aí a gente coloca quem é responsável, né? Tem uma seção de responsabilidade. E aí, de novo, né? Foi o que eu falei antes. Essas responsabilidades são em relação ao tema aqui da política. Eu não vou colocar aqui, por exemplo, uma política de qualidade de dados, tá? Uma responsabilidade assim do tipo, não é? Cabe ao escritório de governança de dados, por exemplo, não é? Capacitar cada data steward antes dele atuar é, na prática, né, com esse papel. Né? Eu estou falando de uma política de qualidade de dados. Eu tenho que ter essa diretriz na casa? Tem, mas eu tenho que colocar isso na política de governança e essa responsabilidade deve estar mencionada na política de governança, não na política de qualidade de dados. Então, faça esse cheque também na hora das responsabilidades. Tá? É, restrições e premissas, né? Aqui outra coisa importante também, né? Ah, lembrando, né, quando a gente implanta alguma coisa ligada a dados, né? Seja governança, seja arquitetura, seja qualidade, nós começamos com pilotos. E quais são esses pilotos? Geralmente são pilotos ligados aos domínios de dados. Ou seja, nós definimos aquele modelo de atuação, só que a gente não vira a chave no outro dia, por exemplo, falando de governança de dados, a gente não vai estar governando, não governaremos, né, todos os dados da empresa no dia seguinte, não. A gente tem que ter aqui uma programação, um planejamento, falando o seguinte: olha, o conceito, ou os conceitos, domínios, né, de dados tidos como piloto são esses aqui. Beleza, o piloto é só cliente. E aí eu começo com o domínio cliente. Eu vou ter que informar isso na minha política, do tipo restrição ou premissa. Aí vai de como eu vou encaixar, tá? Então eu posso colocar uma premissa falando o seguinte: olha, as diretrizes estabelecidas nesta política devem ser respeitadas, seguidas, né? Somente para os conjuntos de dados, conceitos, domínios cobertos pelo programa de governança de dados. E aí eu vou ter uma seção ali onde eu vou estar colocando esses domínios que vão entrar ali como conceitos que estarão embaixo vamos dizer assim, do guarda-chuva. Tá? Por que eu tenho que fazer isso? Porque se eu não detalho isso aqui, principalmente no início, aquela política ela vai ser lida, né? E vai ser aplicada em toda a empresa para todos os dados. E não é isso que a gente pensou como realidade. A gente está fazendo a implantação aos poucos, entrando os domínios ali em uma sequência, tá? Então é importante ter um campo aqui falando de restrição, premissa, né? Onde a gente faz, digamos assim, esse enquadramento, tá?
Outra coisa importante também, quando a gente escreve uma política, é que o que está escrito, quando ela for publicada, o que está escrito ali deve ser atendido. Ah, mas tem um monte de diretriz aqui que eu não vou conseguir fazer, só vou conseguir fazer daqui a 1 ano, 2 anos, então nem coloca. Por isso que a política ela deve ser coerente com o texto, desculpa, com a situação atual, o texto dela tem que ser coerente com a situação atual da empresa, tá? Nada de pegar, eu vou criar uma política aqui super, hiper, ultra, master, international, mas mais advanced, né? Com um monte de diretrizes que eu não vou conseguir seguir aqui nesse momento, tá? Eh, então cuidado com isso. Tudo isso a gente amarra aqui nas restrições e premissas. Outra coisa importante é a política, ela diz o que deve ser feito e não como ser feito. O como ser feito, eu vou falar, né, eu vou disponibilizar isso nos meus processos, que é o caminho que eu faço para atender aquilo que foi definido como diretriz. E aí vai do momento que você está. Se você está começando agora, primeiro você está escrevendo a política, não tem um processo ainda, você nem põe referência aqui. Mas se você já tem os processos, digamos assim, escritos, ou seja, essa política você está fazendo uma revisão nela, né? Você já tem essa política há mais de 1 ano, por exemplo, né? E aí você já tem processos definidos, são seguidos, são medidos, né? Aí você coloca aqui, né, como um, um campo de referência, né, esses processos, tá? Pode colocar, mas de novo, sempre respeitando o padrão de documentação corporativa, tá? Eu posso fazer referência a outras políticas também, né? Foi o que eu falei. O pessoal chega, por exemplo, numa política de qualidade de dados, de governança, arquitetura, sai falando um monte de coisa ali, por exemplo, de segurança da informação. Não. Você faz um link com aquela política, né? E aí coloca ela como referência, tá? O sistema, vamos chamar assim, de documentação institucional, corporativa de uma empresa, você tem como navegar, não é? O ideal é que você consiga navegar por meio dos documentos, né? Por meio dessas referências, tá? Então você coloca essas referências e uma coisa importante também que as pessoas esquecem é colocar uma validade para aquela política. Eu, por exemplo, e aí, de novo, tem que olhar a questão do padrão de escrita, não é? Mas eu gosto de colocar uma validade de 1 ano, pelo menos, tá? Porque aí a cada ano nós paramos ali, né, para reavaliar novamente a política e ver o que pode ser evoluído ali, não é, complementado. É claro que eu não vou trabalhar da seguinte forma: olha, lancei a política agora, não é, dia 2 de maio, não é, de 25. Eu só vou mexer nela no dia 2 de maio de 26. Não, se a gente sente, né, uma necessidade nesse tempo também de propor uma nova versão, colocar mudanças ali, a gente faz, tá, gente? A validade é mais no sentido da questão de não deixar ela solta ali no tempo sem ter uma revisão de forma periódica, tá?